Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade à temática dança de salão. E hoje nós vamos ver as principais danças de salão consideradas clássicas, que eu acho consideradas clássicas e que é importante vocês aprenderem sobre elas. Por quê? Porque tem vários tipos de danças de salão e também tem danças de salão bem clássicas, né? Quando nós falamos em dança de salão, quando eu falei nas aulas passadas, que eu perguntei se vocês conheciam alguma dança de salão, se vocês sabem qual é, vocês falaram sobre o tango, né? Então hoje nós vamos adentrar sobre o tango. Vamos definir o tango, né? O tango é um gênero de dança e música tradicional da Argentina. É considerado um importante símbolo cultural deste país e apresenta enorme carga emocional e dramática. A dança é feita em pares e para realizá-la é necessário habilidades e expressividades. Isso porque as coreografias possuem um certo grau de complexidade e transmitem sensualidade, paixão e tristeza. Vai depender da coreografia, da música, a dança remete esses sentimentos, né? Além disso, para que uma apresentação seja bem sucedida, o casal deve ter entrosamento e muita conexão. Em 2009, o estilo foi levado à categoria Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade pela Unesco. Tá vendo como é muito importante o tango? Origem do tango. O tango originou-se no final do século XIX, nas margens do Rio Prata, em Buenos Aires, lá na Argentina, e em Montevidéu, no Uruguai. Não se sabe ao certo, mas especula-se que o estilo musical seja decorrente ao habaneira e da milonga, que são vertentes da música cubana. Assim, o tango era uma expressão presente dentre a população suburbana e manifestava-se principalmente em bares e cafés. Os instrumentos musicais utilizados eram o violão, a flauta e o violino. Outros instrumentos importantes do tango é o bandoneon, pequeno acordeon. No princípio, a dança era feita por dois homens e eles não se olhavam, não se entrosavam. Depois passou a ser interpretado também por mulheres. Apenas em 1910, com a difusão dessa arte, no caso da dança do tango, o mesmo passou a ser aceito pela burguesia e a partir de então ganhou os salões. Como podemos perceber, é diferente dos outros tipos de dança que a gente já viu, né? Muitas vezes as danças foram criadas mais para cortes, reis, rainhas, enfim. E no caso, o tango era praticado e dançado por pessoas, pelos plebeus, podemos dizer assim, as pessoas mais pobres, classe média baixa. Depois foi que foi conseguindo ter um espaço maior na burguesia. As características do tango. Algumas características dessa manifestação cultural são expressividade, grande carga dramática, valorização de sentimento como a paixão, a tristeza, a sensualidade, a capacidade de improvisação e coreografias bem complexas. Então, as pessoas que dançam tango, os dançarinos, eles demoram bastante tempo ensaiando, tem que ter uma conexão muito forte para poder realizar uma dança com perfeição. Agora vamos falar da valsa. A valsa é um tipo de dança clássica, embora sua origem tenha sido campestre. A valsa surgiu na Áustria e na Alemanha no início do século XIX, inspirada em danças com o minueto, que é dança na qual os pares dançavam separados, e o Ländler, dança campestre na Alemanha. Importante pontuar que a valsa surgiu primeiramente como uma dança sendo posteriores às composições das valsas como música. A palavra valsa tem origem na palavra alemã Waltzen, que traduz, no caso assim, na tradução literária, quer dizer dar voltas. Como vocês podem imaginar,
E com certeza, quando a gente fala em valsa, você já imagina aquela valsa dos 15 anos, aquela valsa de casamento, que é aquela valsa que você anda o salão quase inteiro e girando. Como é que eu posso dizer? É o que dá o sentido à valsa, que você dá voltas, literalmente, né? E a valsa é uma dança de compasso ternário, ou seja, em 3 tempos, sendo o primeiro tempo forte e os demais fracos. A princípio, a valsa era vista como vulgar e até imoral pelas classes sociais mais altas e pela aristocracia. Em alguns países europeus, na corte alemã e partes da Inglaterra, a valsa foi proibida, com que o preconceito era muito grande. Ele dizia que era muito vulgar, que não era para ser dançada, então foi proibida nesses lugares. Nas camadas populares, a dança ganhava cada vez mais adeptos, ou seja, na classe mais baixa, gente pobre, gente classe média, continuavam a afeição por a dança. Em 1815, foi realizado na Áustria um congresso de Viena, que reuniu nobres e os políticos de diversos países, com o objetivo de estabelecer laços entre países europeus. Na ocasião, o músico austríaco Sigismund Neukomm introduziu a valsa entre a nata da sociedade europeia. O que foi que ele fez? Ele viu nessa reunião, como eu posso dizer, ele viu que, não, vou tentar apresentar a valsa para a nobreza, mostrar que não é vulgar, que não é proibido, que é tudo pelo contrário, né? A valsa, ela é bem romântica, ela é delicada, como podemos ver, né? Então, o Sigismund, ele fez isso, ele apresentou a valsa de uma maneira que eles pensavam que era uma coisa e não era essa coisa, era outra totalmente diferente, né? E garantiu a partir de então a presença desse tipo de dança nos palácios e cortes de todo o mundo. Surgiram então algumas diferenças entre a valsa original, que é a valsa vienense. Nós vimos na semana passada, eu falei por cima, né? E outras dela que se originaram, como a valsa inglesa também. Eu falei na semana passada sobre isso, né? O mesmo músico, o Sigismund Neukomm, ele veio ao Brasil em 1816 para ser professor de Dom Pedro I e da princesa Leopoldina. Para Dom Pedro I, ele ensinou composições e harmonia, e ele foi professor da princesa Leopoldina de piano. A valsa vienense, introduzida então no Brasil, ele fez sucesso não só na nobreza, mas em todas as classes sociais, dando origem inclusive a outros ritmos, como as populares serestas. O maior compositor de valsas, considerado o rei das valsas, foi o vienense Johann Strauss II. Dentre suas obras-primas destaca-se Danúbio Azul. Outros músicos de renome internacional, como Weber, Chopin, Ravel, Brahms, têm valsas em seus repertórios. A valsa é encontrada no repertório de alguns compositores brasileiros, como Villa-Lobos, Carlos Gomes, Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, entre outros. Ainda hoje, aqui no Brasil, dançar valsa é uma tradição insubstituíveis em bailes de debutantes, no caso festas de 15 anos e outras, formaturas e casamentos. Nesses três eventos, é muito comum aqui no Brasil ter a valsa. A salsa. A dança salsa nasceu na ilha de Cuba, mais propriamente em Havana, no interior dos famosos cabarés cubanos na década de 40. Ela é uma mescla de vários temperos musicais, daí vem ser batizado como termo que se refere a condimentos gastronômicos, que dão mais sabor ao alimento. Ou seja, a salsa ela é uma mistura de muitas danças. E nada mais significativo da salsa, que é um tempero, que agrega sabor, valor, paixão ao que se faz. Ela une sua musicalidade básica ao som cubano, ao mambo e à rumba,
provenientes também lá de Cuba. A bomba e a plena, originários de Porto Rico. Ao samba brasileiro, enfim. Compõe-se de muitas fusões e vários ritmos afro-caribenhos. A salsa é versátil e atualmente ela aceita cadências mais recentes como o rap e a música eletrônica. O som cubano rítmico da salsa teve origem na área rural de Cuba, em meados do século XIX, marcados pelo influxo de cadências hispânicas, francesas e africanas. Essa mistura explosiva transformou-se logo em sucesso estrondoso nas cidades, em princípio do século XIX, mas é apenas na década de 20 que surge o sexteto habaneiro, conjunto que se destaca no estilo e se diferencia no som original. Ou seja, o sexteto habaneiro explodiu ainda mais a salsa, né? Desponta no século musical, nesta época, outras bandas como o Septeto Nacional Ignácio Pinheiro e o famoso trio da Matamoros. Os instrumentos utilizados naquela época eram as seguintes: o contrabaixo, 3, que é uma guitarra de 3 pares de corda, a guitarra, o cravo, maracás, voz, o cantor no caso, e um trompete, que é opcional o trompete. Mas logo surge na década de 40 o músico Arsênio Rodrigues, que imediatamente muda a forma consagrada do septeto e adiciona a seu conjunto o piano, a tumbadora e 3 ou 4 trompetes, aproximando este formato ao que a gente vê nos dias de hoje. Este ritmo estreia oficialmente em terras norte-americanas no Brooklyn, em Nova York, na década de 70, com a apresentação do conjunto LeBron Brothers, imigrantes porto-riquenhos que encantou a plateia dos Estados Unidos. Daí este movimento se disseminou por todos os grupos da América Latina, residentes em solo americano, para Porto Rico, seguido do Cuba, Venezuela, Colômbia e outros países latinos. Com o tempo, a salsa se transforma em mais um produto comercial nas terras americanas. Na década de 80, ela é praticamente absorvida pelo merengue proveniente da República Dominicana e pela discoteca. Nesta época, ela atinge inclusive o Japão, onde se forma a Orquestra de la Luz, integrada apenas por japoneses. Atualmente, a Colômbia se destaca na produção da salsa, com músicos como Joey Arroyo e o grupo Niche, e o conjunto Guayacán. Hoje, os mais recentes frutos salseiros são o merengue house, a salsa merengue e a salsa gorda. Como podemos ver, né, a salsa ela ganhou o mundo literalmente. Ela começou na América Latina, América Central, foi para os Estados Unidos e dos Estados Unidos ela ganhou muita notoriedade. Também, como as outras danças, foi incluído muitos instrumentos musicais. Hoje em dia, nós podemos dizer que a salsa também tem aquela pegada mais eletrônica, porque, querendo ou não, ela vai se mudando a cada década, a cada ano, enfim. E hoje a salsa também é muito conhecida nas academias, também como uma das importantes danças de salão, enfim. Agora vamos falar sobre o passo doble, que eu falei semana passada também. O passo doble é um estilo musical e uma dança de origem espanhola, surgida no século XVI. É utilizada tanto em touradas como em desfiles militares. Popularizada como o estilo de dança a partir da década de 20, com muitas semelhanças ao one step. O passo doble é a tradução de emoções das touradas espanholas para a pista de dança. O homem, ele encara o espírito toureiro, digno e orgulhoso, que de forma decidida e graciosa conduz a senhora pelo salão, como se ela fosse sua capa. É uma dança forte, decidida e de tempos bem marcados.
É uma forma de baile muito simples, com figuras livres, sendo muito fácil a sua aprendizagem. Aqui, a mulher desempenha um papel muito importante. Ela é cortejada através de uma série de passos básicos executados pelo seu par. Essa dança faz parte da história e do folclore espanhol e é considerada um símbolo daquele país, ou de muitos países de hoje em dia. Um ritmo alegre e cheio de elegância, ele erroneamente é confundido com a dança flamenca ou flamenca, mas são as duas danças espanholas distintas, ou seja, ela é diferente desse tipo de dança. Tem muita gente que confunde, mas não se confundam com essa daqui. E a nossa atividade da semana é para vocês pesquisarem sobre a dança lambada. Vocês podem digitar e vocês podem escrever. Vocês podem me mandar por e-mail ou pelo WhatsApp, no privado, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, das danças. E qualquer dúvida, estou sempre aqui para vocês falarem comigo e eu tirar essa dúvida, certo? Um beijo e até a próxima aula.